Todo mundo que é apaixonado por futebol não vê a hora da pandemia acabar para a gente poder voltar a frequentar estádios, para a gente estar lá na arquibancada, ter essa experiência de novo. Mas eu desconfio que tem um estado brasileiro que está mais ansioso ainda do que o resto para que volte a ter público nos estádios, lógico, quando isso for seguro de acontecer. Eu estou falando do torcedor mato-grossense. Afinal, em 2021, o Mato Grosso vai voltar a ter um time na Série A do Brasileiro depois de 35 anos. Foi uma incrível façanha do Cuiabá, que conseguiu acesso na Série B de 2020, que só terminou em 2021, mas vai jogar então a primeira divisão em 2021 do Brasileirão, e com certeza o torcedor mato-grossense quer estar lá para assistir um jogo de Série A com o time do Mato Grosso, né? Quem pôde ver um jogo há 35 anos deve estar super ansioso, e quem não teve essa experiência está super ansioso também. Então, nesse embalo desse grande feito do Cuiabá, a gente vai lembrar hoje alguns grandes feitos, momentos de glória do futebol do estado do Mato Grosso, inclusive com essas participações na Série A, mas tem outras coisas que a gente vai lembrar hoje depois da vinheta. Primeiro, eu só vou falar rapidinho sobre o nosso parceiro, o aplicativo OneFootball. Quem não conhece, você gosta de futebol, você tem que ter o OneFootball no seu celular. Tem o link na descrição para baixar, para você acompanhar resultados em tempo real de campeonatos do mundo inteiro, as classificações, as últimas notícias, vídeos e mais do que do seu clube favorito, do campeonato favorito, do jogador favorito, e mais do que isso, você no OneFootball também pode assistir a jogos do campeonato francês, do campeonato alemão de graça. É isso mesmo, você tem acesso aos jogos desses campeonatos no seu aplicativo e pode espelhar na TV, no computador, no tablet, onde você quiser ver. Baixa o OneFootball que não tem erro, tá o link aí na descrição. E agora vamos falar então do futebol do Mato Grosso. Primeiro, um esclarecimento importante. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre glórias de times que fazem parte do atual estado do Mato Grosso. Em 1977, a gente teve o Operário de Campo Grande sendo semifinalista do Campeonato Brasileiro, e a criação do estado do Mato Grosso do Sul é dessa época, do final dos anos 70, mas naquele ano de 77, quando o Operário foi terceiro colocado do Brasileirão, o time disputava ainda o Campeonato Mato Grossense Unificado, né? Ainda era o estado do Mato Grosso um só, mas a gente não vai incluir feito dos times que atualmente fazem parte do Mato Grosso do Sul. Esse programa é só para times do atual estado do Mato Grosso. E bom, quem quiser saber mais sobre a história desse Operário de Campo Grande e outros feitos do futebol do Centro-Oeste em geral, a gente já fez um vídeo sobre glórias do futebol do Centro-Oeste. Tem lá muita glória do futebol goiano, candango, sul-mato-grossense e algumas do futebol mato-grossense, mas hoje é só do futebol do Mato Grosso. Antes do Cuiabá Esporte Clube, que foi fundado em 2001 e vai fazer a sua estreia na Série A do Brasileiro em 2021, a gente teve só 3 times do estado do Mato Grosso atual que já disputaram a Série A do Brasileiro. O recordista em participações é o Misto de Cuiabá, que jogou a Série A 8 vezes, a primeira em 1976 e a última em 1985, todas naquela época que os campeonatos brasileiros eram bem inchados. Eram aqueles campeonatos com vários grupos, várias fases. O Misto nunca foi muito longe, mas teve alguns jogos memoráveis. Por exemplo, logo no primeiro ano na Série A, em 76, o Misto, que tem um uniforme igual ao do Vasco, né, a faixa transversal, ganhou do Vasco em Cuiabá com um gol olímpico. Teve aí alguns jogos memoráveis, mas a melhor campanha mesmo foi na última participação na Série A, em 85. Nesse ano, na primeira fase, o Misto caiu num grupo com 12 times, todos times do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Eram 2 turnos, e aí na classificação geral dos 2 turnos, o Misto terminou na 3ª colocação desse grupo, e assim, né, ficou só atrás do Sport do Ceará, e assim se classificou para a fase seguinte. Na fase seguinte ele jogou um quadrangular, que já valia direto vaga para a semifinal, para o primeiro colocado desse quadrangular. Acabou que o Misto foi o lanterna do seu grupo, com Inter, Vasco e Bangu, mas conseguiu empatar em Cuiabá com o Vasco e empatar no Rio de Janeiro com o Bangu, que seria vice-campeão desse Brasileirão de 85, e no final, entre 44 times participantes desse Brasileirão, o Misto terminou com a 14ª colocação. E o segundo time do Mato Grosso com mais participações na Série A é o Operário de Várzea Grande.
o Clube Esportivo Operário Várzea-Grandense, às vezes identificado com a sigla CEOV, que é o operário original, não pode ser confundido com outros operários que surgiram depois. Enquanto esse operário original ficou licenciado um tempo, surgiram outros operários de Várzea Grande para representar a cidade. Um deles foi o Esporte Clube Operário, que tinha as mesmas cores, o mesmo símbolo, o mesmo apelido, o Chicote da Fronteira, do operário original, e existiu de 1996 a 2001, substituindo mesmo o operário original. E tem também o Operário Futebol Clube, que é rubro-negro e foi fundado em 2002, mas também é um operário de Várzea Grande. É confusa essa história dos 3 operários. Hoje existem 2 deles e um deles é o original, o Chicote da Fronteira original, CEOV, que é o segundo maior campeão do Campeonato Mato Grossense, só atrás do misto, né? Várzea Grande, que é uma cidade da Grande Cuiabá, não é interior, e o Operário original de Várzea Grande jogou 6 vezes a Série A do Brasileirão, incluindo uma participação antes de 1971, uma participação na Taça Brasil de 68, quando o Operário foi o 12º colocado entre 21 times. Então, para fins estatísticos, essa é a melhor campanha de um mato-grossense na história da Série A. Se o Cuiabá quiser superar, vai ter que ficar acima da 12ª colocação. Além de ser o primeiro time do estado a jogar a Série A em 68, o Operário foi também o último a jogar em 1986. Nesse ano, o Operário foi o lanterna absoluto, né? Não absoluto porque o Piauí ficou lá perto, foi o lanterna do seu grupo na primeira fase do campeonato, conseguiu só 3 pontos, 2 pontos de uma vitória contra Tunaluso e 1 ponto de um empate contra o Piauí do grande artilheiro Cima. E o terceiro time do atual estado do Mato Grosso, que já jogou a Série A antes do Cuiabá, foi o Dom Bosco de Cuiabá, que jogou a Série A 3 vezes consecutivas em 77, 78 e 79. Não fez nenhuma grande campanha, mas teve lá seus brilharecos. Ganhou, por exemplo, de 2-1 do Fluminense em Cuiabá em 78, e por falar em Fluminense, Rio de Janeiro, o Dom Bosco se orgulha de ter sido o primeiro time do estado do Mato Grosso a jogar uma partida no Maracanã. Em 1970, o Dom Bosco empatou em 1-1 com o São Cristóvão num amistoso que foi a abertura de um jogo da seleção brasileira no estádio do Maracanã. E, aliás, tá aí uma coisa que esses times mais antigos do Mato Grosso têm, que o Cuiabá ainda não tem. O Cuiabá, até o momento da gravação desse vídeo, nunca jogou no Maracanã. Já jogou partidas no Rio de Janeiro, mas ainda não jogou no Maracanã. Provavelmente vai jogar na Série A de 2021, mas por enquanto os outros times do Mato Grosso, esses 3, já jogaram, o Cuiabá ainda não. A gente nunca teve nenhum time do Mato Grosso brigando pelo título, indo muito longe na Série A do Brasileiro, mas nas divisões de acesso a história é diferente. A gente pode pegar aí algumas campanhas interessantes antes do Cuiabá conseguir aí esse acesso na Série B de 2020. Por exemplo, a gente pode voltar em 1981 para a primeira Série C disputada, que teve o Dom Bosco como terceiro colocado, atrás do Olaria e do Santo Amaro de Pernambuco, mas na verdade essa Série C foi bem experimental, ninguém conquistou acesso. E no ano seguinte, em 1982, o Misto foi o 6º colocado da Série B, mas não é a Série B que nem a gente conhece hoje em dia. Naquele ano, o Misto jogou também a primeira divisão do Brasileirão, que era a Taça de Ouro, mas foi mal e acabou na mesma temporada jogando a Taça de Prata, o que era o equivalente à segunda divisão. O Misto entrou direto nas oitavas de final e aí foi muito bem, eliminou o Vitória com um placar agregado de 6-1, mas aí acabou caindo nas quartas de final para o CSA, que foi um dos 2 times que conseguiu acesso. O campeão dessa Taça de Prata de 82 foi o Campo Grande do Rio de Janeiro e o vice foi o CSA. E mais recentemente, antecedendo esse acesso do Cuiabá, os clubes do Mato Grosso têm feito boas campanhas nas divisões de acesso. A gente pode destacar, por exemplo, as campanhas do Vila Aurora, um time de Rondonópolis, que foi 10º colocado na Série C de 2005 e 7º colocado na Série D de 2010. E em 2013 a gente teve 2 boas campanhas. Na Série D, o Misto foi o 6º colocado, foi eliminado nas quartas de final para o Tupi de Juiz de Fora e era um jogo de acesso, né? Quem passasse para a semifinal iria subir. O Misto bateu na trave. Já na Série C daquele mesmo ano de 2013, teve acesso mato-grossense.
O Luverdense foi o terceiro colocado da Série C, perdeu na semifinal para o Santa Cruz, mas tudo bem, já tinha conquistado o acesso. E aí o Luverdense jogou 4 vezes a Série B do Brasileirão, fez boas campanhas, por 3 anos ficou ali no meio da tabela, conseguiu chegar numa 9ª colocação num dos anos, acabou rebaixado em 2017 e aí tinha sido até então a última campanha do Mato Grosso na Série B antes do Cuiabá subir, né, de 2018 para 2019. E nos últimos anos a gente tem essa incrível trajetória do Cuiabá. O primeiro acesso foi em 2011, na Série D. O Cuiabá foi o terceiro colocado, acabou eliminado pelo Santa Cruz, mas conseguiu o acesso da Série D para a Série C. Aí disputou desde então a Série C e conseguiu acesso em 2018, foi o vice-campeão da Série C, perdeu a final para o Operário de Ponta Grossa e agora jogou só 2 vezes a Série B de 2019 e 2020 e já conseguiu acesso para a Série A. Aí vamos ver como é que o Dourado vai se sair na primeira divisão. E aí, tá gostando do vídeo até aqui? Bom, eu vou só fazer uma breve pausa para passar um recado, apresentar o Catarse. Para quem não conhece, a gente tem agora uma conta do Catarse na última divisão, que é uma forma de financiamento coletivo para quem quiser apoiar o nosso trabalho, para a gente continuar, conseguir manter esse ritmo de publicações que a gente tem aqui no YouTube, quem sabe até crescer o canal. Com o Catarse você pode fazer colaborações mensais com a gente em vários valores, tem o link na descrição explicando certinho, e quem virar membro do Catarse vai ter vantagens exclusivas, como participar de um grupo de WhatsApp com a gente, ter acesso a conteúdos em primeira mão, entrevistas que a gente vai fazer. É claro que a gente vai continuar sendo um canal de graça, a gente está no YouTube e o legal do YouTube é ter conteúdo de graça, mas para quem quiser ajudar, para quem puder ajudar a gente, tá aí o link do Catarse, você vai ter vantagens, vai ficar mais próximo da gente. Então, dá uma olhada no link para entender melhor. E uma outra opção também é fazer uma doação pontual, se você tiver interesse e puder. Também explica aí como fazer só uma ajuda, uma doação só para ajudar a gente. É isso, voltando para o vídeo, prometi que ia ser rápido. Até recentemente, nenhum time do Mato Grosso tinha conseguido ir além da 2ª fase da Copa do Brasil, mas nos últimos anos, Luverdense e Cuiabá conseguiram fazer grandes campanhas. A primeira delas em 2013, o Luverdense chegou nas 8ª de final da Copa do Brasil, saindo direto da primeira fase. Eliminou o primeiro Tupi de Juiz de Fora, depois o Bahia, depois o Fortaleza, e aí nas 8ª de final pegou o Corinthians, que era simplesmente o campeão mundial. O Corinthians do Tite, né, campeão mundial de 2012. Em 2013 enfrentou o Luverdense na Copa do Brasil. O jogo de ida foi em Lucas do Rio Verde e o Luverdense ganhou do campeão mundial. Foi um jogo nervoso, teve uma confusão, que teve um expulso para cada lado. O Emerson Sheik foi expulso pelo Corinthians e o Luverdense conseguiu ganhar com um gol no finzinho, gol do Misael, que tudo bem, dominou com o braço antes de tocar na saída do Cássio, mas o importante é que o Luverdense conseguiu esse resultado histórico. E aí no jogo de volta no Pacaembu, o Corinthians fez 2-0 já no primeiro tempo, com gols do Pato e do Fábio Santos, e o Luverdense não teve força para fazer um golzinho, porque se perdesse por 2-1, né, fizesse um gol no Pacaembu, o Luverdense teria eliminado o Corinthians campeão do mundo, foi por pouco, vai. E aí em 2017, Corinthians e Luverdense voltaram a se enfrentar na Copa do Brasil, dessa vez na 3ª fase, e aí o jogo de ida foi no Mato Grosso também, mas foi na Arena Pantanal, em Cuiabá, e o Luverdense perdeu por 2-0, e aí, na Arena Corinthians, até que conseguiu um bom resultado, o Luverdense conseguiu empatar em 1-1 contra o Corinthians na Arena Corinthians, mas não foi o suficiente para ficar com a classificação. Em 2018, o Luverdense entrou direto nas 8ª de final da Copa do Brasil, como campeão da Copa Verde, e aí enfrentou o Santos, foi eliminado, mas conseguiu ganhar o jogo no Mato Grosso, jogando no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, ganhou de 2-1 do Santos. E agora, na Copa do Brasil de 2020, a gente teve o Cuiabá também entrando direto nas 8ª de final como campeão da Copa Verde. O Cuiabá, que era então um time de Série B, conseguiu ganhar de um time de Série A, eliminou o Botafogo nas 8ª de final, o Botafogo do japonês Honda, e aí nas 4ª de final foi eliminado pelo Grêmio. E vamos citar também alguns outros momentos do futebol mato-grossense na Copa do Brasil antes desse grande momento de Cuiabá e Luverdense. Por exemplo, em 2000,
o Sinop tirou o Biratã do Mato Grosso do Sul na primeira fase e enfrentou o São Paulo na segunda fase. Levou 2 goleadas, mas o legal é que o Sinop, que é o time que revelou o Rogério Ceni, pôde enfrentar o time do Ceni na Copa do Brasil. Em 2001, o Juventude de Primavera do Leste tirou o Malutron na primeira fase e aí na segunda fase enfrentou o Fluminense. Fez 4-1 no jogo de ida e ficou perto de avançar, mas perdeu por 3-0 no Rio de Janeiro e caiu pelo critério dos gols fora. A gente citou esses acessos que o futebol do Mato Grosso teve no Campeonato Brasileiro nos últimos anos, mas o que mostra mesmo que o futebol do Mato Grosso tem evoluído, que está se tornando uma força regional, é a Copa Verde. A Copa Verde a gente tem já 6 edições, e o estado do Mato Grosso é o estado com mais títulos. Em 6 edições, a gente teve 3 vezes campeões do Mato Grosso, sendo que na Copa Verde a gente tem times de estados mais tradicionais que o Mato Grosso no futebol. Tem times do Pará, times de Goiás, times até do Distrito Federal, mas quem tem mandado na competição é o futebol do Mato Grosso. O Cuiabá ganhou 2 vezes a Copa Verde, em 2015 e 2019. As 2 vezes derrotou paraenses na final e as 2 vezes com muita história para contar. Em 2015, a final foi contra o Remo, o Cuiabá perdeu de 4-1 o jogo de ida no Mangueirão e parecia que o Remo já era campeão, que o jogo de volta na Arena Pantanal seria só para dar a faixa para o Remo, mas histórico, o Cuiabá fez 5-1 no Remo no jogo de volta e ganhou essa Copa Verde de 2015. A decisão caminhava para os pênaltis, mas o Cuiabá estava disposto a buscar o 5º gol. Numa bonita jogada, cruzamento para Nino Guerreiro fazer mais um. Cuiabá 5, Remo 1. Em 2019, o bi do Cuiabá na Copa Verde teve muita emoção na decisão também. De novo, enfrentando um adversário paraense, dessa vez o Paysandu. O Cuiabá perdeu no jogo de ida, só que perdeu jogando em casa, perdeu na Arena Pantanal por 1-0. E aí no jogo de volta no Mangueirão ganhou de 1-0 com um gol no fim e a disputa foi para os pênaltis. Os pênaltis foram marcados por uma cobrança bizarra do zagueiro Kaique. Bom, o Cuiabá ganhou de 5-4, mas o que marcou mesmo a disputa foi esse pênalti do zagueiro do Paysandu, que tomou uma distância enorme, com muita marra, foi caminhando devagarzinho, fazendo um suspense, ninguém sabia o que ele ia fazer, e aí, né, chegou perto da bola, fez essa besteira aí. Imagina a raiva da torcida do Paysandu. Essa não foi a primeira vez que o Paysandu perdeu uma Copa Verde jogando em casa contra um time do Mato Grosso. Isso já tinha acontecido em 2017. Naquele ano, o carrasco do Paysandu foi o Luverdense, que não ganhou de um jeito tão épico que nem o Cuiabá ganhou seus títulos, mas também ganhou a sua Copa Verde muito bem ganhada. No jogo de ida da final fez 3-1 no Paysandu e aí segurou um empate por 1-1 em Belém e ficou com o título da Copa Verde de 2017. E falamos então aí das glórias regionais recentes dos times do Mato Grosso, vamos falar também de um momento importante aí, a estreia do Mato Grosso em competições internacionais. O Mato Grosso já tem uma curta história em competições internacionais, foi graças à Copa Verde, com o título do Cuiabá da Copa Verde de 2015. Naquela época a Copa Verde ainda dava vaga para a Sul-Americana, né? Agora dá vaga para a Copa do Brasil, né? Para uma fase mais avançada da Copa do Brasil, mas em 2015 o campeão da Copa Verde tinha direito a jogar a Sul-Americana, então o Cuiabá fez a sua estreia, jogou a Sul-Americana de 2016 e pegou a Chapecoense no primeiro mata-mata, um momento super importante, a estreia do Mato Grosso em competições da Conmebol, mas o que ficou marcado, né, naquele primeiro momento foi o baixo público na Arena Pantanal para ver esse primeiro jogo, que na Arena Pantanal, estádio de Copa do Mundo, né, Cuiabá sediou Jogos da Copa do Mundo 2 anos antes, um estádio super moderno para 44 mil pessoas, mas que criou fama de ser um dos elefantes brancos da Copa de 2014, e esse jogo foi simbólico, porque o primeiro jogo, tudo bem contra um time brasileiro, mas o primeiro jogo numa competição internacional do futebol do Mato Grosso, estádio com capacidade para 44 mil torcedores, e só teve um público de 1.500 pessoas para ver o Cuiabá ganhar da Chapecoense por 1-0, né, um grande histórico, né? A Chapecoense era um time de Série A, pois o Cuiabá ganhou da Chapecoense no jogo de ida, e aí no jogo de volta surpreendeu de novo, fez 1-0 no primeiro tempo jogando na Arena Condá em Chapecó, e com esse 1-0, com esse placar, forçou a Chapecoense só passaria se fizesse 3 gols.
e a Chape conseguiu todos os gols no segundo tempo, uma virada histórica da Chapecoense, fez aos 21 com o Lucas Gomes e depois 2 gols do artilheiro Bruno Rangel aos 25 e 37 minutos do segundo tempo. Então, uma incrível virada, né? A Chapecoense acabou eliminando o Cuiabá, mas o Cuiabá deu bastante trabalho, assustou a Chapecoense. E aí a Chapecoense avançou na Sul-Americana e a gente conhece o final da história, infelizmente. A Chapecoense foi até a final da Sul-Americana e teve o acidente de avião do voo da Lamia antes do jogo de ida da final contra o Atlético Nacional. Acabou matando 71 pessoas, incluindo os 2 autores dos gols dessa vitória da Chapecoense contra o Cuiabá, o Lucas Gomes e o Bruno Rangel. E para finalizar essa lista de momentos expressivos do futebol do Mato Grosso, eu vou citar aqui uma campanha que nem foi assim uma campanha que o time foi tão longe, também foi num torneio menor, um torneio de categoria de base, mas me marcou muito a campanha do Rondonópolis na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2012. O time fez jogos bem legais, né? A gente ia na TV para ver jogos do Rondonópolis, teve um 6-4 maluco contra o Figueirense, só que o time foi eliminado de forma bem vexatória e cedo até, nas oitavas de final, perdeu de 6-0 do Vitória, só que o Rondonópolis dá para falar que foi a sensação daquela copinha de 2012, porque inclusive fez o artilheiro da competição, o meio atacante Valdívia, o pouco lindo, foi revelado nessa Copa São Paulo de 2012 pelo Rondonópolis do Mato Grosso. E é isso, você que é do Mato Grosso e acompanha a última divisão, essa é a hora de você se manifestar, conta um pouco mais aí pra gente dos grandes momentos do futebol do seu estado e da expectativa do que a gente pode esperar do Cuiabá na Série A de 2021. Bem legal ter o Mato Grosso na primeira divisão de novo. E claro, né, quem é de qualquer região do país, do mundo, por favor também interaja com a gente, fala o que você sabe sobre o futebol do Mato Grosso e o que você espera do futuro do Cuiabá e dos outros times do estado. Então hoje ficamos por aqui. Quem ainda não segue a Última Divisão nas redes sociais, segue a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram, curte aqui o vídeo, segue a gente no YouTube, né, para receber notificações depois, né, ativa o sininho. E é isso, gente. Até a próxima, um forte abraço.